Fala, gente. Para o vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre excitação cardíaca. Então, os processos que o nosso coração passa para que gere um impulso elétrico e transmita esse impulso para as demais células. Os protagonistas aqui desse processo vão ser as que a gente chama de células nodais. No coração, a gente tem dois tipos de células. As células nodais, que são as células que formam o nosso sistema de condução cardíaco ou sistema de excitação, e as células contráteis, que são as células musculares que vão realmente fazer o coração contrair e jogar o sangue para fora. Essas nossas células do sistema de transmissão, elas formam estruturas no nosso coração que vão ser responsáveis por gerar e conduzir o impulso elétrico. Então, essa primeira estrutura aqui é o que a gente chama de nó sinusal. Ela fica no átrio direito e ele é responsável por despolarizar e gerar um impulso elétrico. Então, ele vai ser o marca-passo do coração em pessoas saudáveis. Ele é quem gera esse impulso, porque as células do nó sinusal despolarizam muito mais rápido do que as células de outras áreas do coração. Então, é nele que será gerado o impulso. Após o impulso ser gerado no nó sinusal, ele vai ser transmitido para a musculatura atrial e chegar no nó atrioventricular. Essas fibras de conexão entre o nó sinusal e o nó atrioventricular a gente chama de via internodal. Então, a via que conecta um nódo a outro, um nó sinoatrial ao nó atrioventricular. O nó atrioventricular ele vai ser localizado aqui na transição entre o átrio e o ventrículo, acima do septo cardíaco, e ele vai ser responsável por retardar, ou seja, diminuir a velocidade em que o estímulo vai passar por ele. Porque pense, aqui o estímulo que é gerado no nó sinusal e vai passar para o átrio, faz o átrio contrair. Antes que o ventrículo contraia, a gente precisa de um tempo para o átrio finalizar de contrair e depois o ventrículo poder contrair. É esse nó atrioventricular que vai permitir com que os átrios contraiam antes dos ventrículos. Então ele tem que desacelerar um pouco o impulso para permitir que isso aconteça. Após o nó atrioventricular, o estímulo vai passar pelo feixe de His, que são esses ramos aqui que ficam justamente no septo cardíaco, onde o estímulo vai passar pelo septo cardíaco para depois ir para as paredes. Após passar pelo feixe de His, eles vão para a rede de Purkinje, o sistema de Purkinje, onde a gente vai ter essas fibras que vão ascender pelas paredes laterais dos ventrículos e vão permitir com que os ventrículos se contraiam por completo. O feixe de His e as fibras de Purkinje têm uma condução elétrica muito rápida. Por ter essa condução elétrica muito rápida, eles vão fazer com que o ventrículo se contraia praticamente todo ao mesmo tempo. Então a gente não vai ter uma parte do ventrículo se contraindo muito antes da outra. Isso é importante para a gente ter a ritmicidade da contração cardíaca. Então a célula nodal, que é a célula que constitui essas estruturas, ela tem algumas características que são muito importantes para o seu funcionamento. Primeiro, ela é responsável por gerar impulsos, então ela é capaz de sozinha se despolarizar, por isso que ela é autoexcitável, ela por si só gera os impulsos elétricos que vão fazer com que a célula seguinte seja despolarizada, e ela tem um potencial de ação lento. Esse potencial de ação da célula nodal ele é dividido em duas fases, que eu vou mostrar agora. Então a gente tem as duas fases do potencial de ação. Esse gráfico é o gráfico que mostra o potencial de membrana pelo tempo. Como eu falei, esse aqui é o gráfico onde ele inicia bem negativo, cerca de menos 60. Esses números aqui não são tão importantes, é só lembrar que ele começa bem negativo. E na primeira parte dele, que é o potencial marca-passo, ele vai se elevando aos poucos, até que chega no ponto do limiar, onde inicia o potencial de ação propriamente dito. Ele vai se elevar rapidamente até ficar um pouco positivo, e depois ele volta para ficar mais negativo, que é a fase que a gente chama de repolarização. Então a gente tem um potencial marca-passo, potencial de ação e depois a repolarização. Essa diferença do potencial, essa diferença elétrica na célula, é tida pela entrada ou saída de íons. Então, nesse primeiro momento, aqui no potencial marca-passo, é o sódio que está entrando na célula. Como o sódio é positivo, ele vai deixar a célula, a membrana, mais positiva. Por isso que o gráfico vai subindo. Quando chega no limiar, a gente vai ter a entrada também do cálcio. E esse cálcio entrando de forma muito rápida vai fazer com que a célula fique novamente cada vez mais positiva, mais, até que a gente chegue no pico do potencial de ação. Nesse ponto, a gente já vai ter a saída do potássio da célula. Então a gente tem cálcio entrando, que é positivo e faz a célula ficar mais positiva, e o potássio saindo da célula vai fazer com que essa célula vai ficar cada vez mais negativa. Então ela vai voltando, vai ficando mais negativa, até que ela volta ao ponto inicial e esse processo começa novamente. O que permite a entrada e saída de íons para dentro ou para fora da célula
são os canais. A gente tem diversos canais na membrana celular e são por eles que os íons eles passam. Os canais, eles fazem apenas transporte passivo, então eles não gastam ATP e eles precisam de um gradiente de concentração para poder funcionarem. E eles têm uma característica muito importante, porque alguns canais eles ficam abertos o tempo todo, mas não esses que a gente está falando agora. Esses canais eles vão estar abertos ou fechados baseados em algumas condições. Então vamos imaginar que o canal é a porta. Para que eu possa abrir a porta, para que eu possa abrir o canal, eu preciso de uma chave. Cada canal vai ter sua chave. Alguns canais, essa chave é elétrica, ou seja, baseado na voltagem que aquela célula está, esse canal vai estar aberto ou fechado. Outros canais dependem de alguma substância para ligar. Então, eu só vou abrir, a minha chave é uma substância, e eu só vou abrir se essa substância estiver presente na célula, estiver em contato com o canal. E a gente tem diversos outros tipos de canais. Canais que abrem com pressão, canais que abrem por pH. Enfim, é importante a gente saber que cada canal tem sua chave. E aqui, no início, a gente tem os canais de sódio, que a gente chama de canais Fanny de sódio, que eles são canais de sódio dependentes de voltagem, ou seja, a chave deles é elétrica. Como é que eles funcionam? Quando a célula adquire uma voltagem mais baixa, então entre menos 50, menos 60 por aí, eles começam a abrir. Então, quando a célula está muito negativa, os canais de sódio abrem e o sódio começa a entrar na célula, 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 até chegar aqui no potencial de mais ou menos menos 40, que é o nosso limiar que a gente chama. Nesse ponto, é onde os canais de cálcio vão abrir, porque eles também são voltagem dependentes, só que eles têm um limiar um pouco maior, então eles só abrem quando está com menos 40. Por isso que quando chegar aqui, ele vai abrir e vai despolarizar a célula, vai gerar o potencial de ação. Então, esse potencial que é gerado pelo sódio não é o potencial de ação em si da célula nodal. A gente chama ele de potencial marca-passo, porque ele vai ser responsável por iniciar o processo de despolarização. Mas quem vai fazer mesmo esse processo é o cálcio, que vai estar aberto aqui nos canais de cálcio voltagem independentes. Quando a célula ficar muito positiva, os canais de cálcio não vai ter mais esse estímulo elétrico e eles vão fechar. Aqui, os de sódio já começam a fechar. E os de cálcio eles só vão fechar quando a célula está chegando próxima do topo. Porque a célula ficou muito positiva, eles não têm mais a chavezinha para abrir, então eles fecham. E quem vai abrir agora são os canais de potássio, que também só abrem quando a célula está muito positiva. E aí, com os canais de potássio abertos, o potássio começa a sair. Sair da célula, até a célula ficar bem negativa. E o que acontece quando a célula fica bem negativa? Os canais de sódio abrem. E aí, esse processo começa tudo de novo. Os canais de sódio abrem, que vai abrir o de cálcio. No final, os de potássio abrem, deixando a célula mais negativa. Percebam que é um ciclo. Por isso que a minha célula é autoexcitável. Eu não preciso de nenhum estímulo de nenhuma outra célula do corpo para ter esse potencial de ação. Então, a célula, ela por si só, é capaz de se manter. Já falamos da célula nodal, agora a gente vai falar da célula miocárdica, ou seja, a célula contrátil do coração. Ela não é capaz de se autodespolarizar, que nem a célula que a gente acabou de falar, então ela depende de excitação externa, ela depende que uma célula leve energia para ela, leve potencial elétrico para ela, para que ela possa se despolarizar. Ela utiliza o cálcio para contração, então ela precisa que o cálcio entre na célula para poder se contrair, mas nela quem vai gerar o potencial de ação não é o cálcio, é o sódio, tá? Diferente da célula nodal. O potencial de ação é rápido, se comparado com o potencial de ação da célula nodal, e a gente costuma dividir o potencial da célula miocárdica em 5 partes, na verdade, né? Porque vai de 0 a 4, então são 5. Que eu vou falar agora dessas 5 partes. Então, esse é o gráfico elétrico da célula miocárdica, também o potencial de membrana pelo tempo, e a gente percebe que nele a gente tem um potencial de repouso, que é colocado aqui em 4, então esse gráfico ele meio que começa em 4, aqui. E quando é que ele vai começar? Quando ele recebe o estímulo elétrico, os canais de sódio começam a se abrir. E quando os canais de sódio se abrem, eles se abrem muito rápido e a célula tem um aumento do potencial elétrico muito rápido, que é essa elevação aqui, que eu estou mostrando para vocês.
Essa elevação, eu acabei censurando aqui, mas é a fase zero do potencial de ação. Então é quando o potencial de ação vai começar. Aí entra sódio, a célula começa a ficar mais positiva. Mais positiva, mais positiva, mais positiva, até que chega ao ponto de pico, onde eu tenho meus canais de sódio fechado, porque eu não tenho mais estímulo elétrico. Então, o canal fechou. Mas, pelo canal de sódio ter aberto, por eu ter levado esse potencial de ação, outros canais de cálcio, eles vão se abrir também. Então, os canais de cálcio, que também são voltagem independentes, vão se abrir e começar a fazer o cálcio entrar na célula. Entrar na célula, entrar na célula, entrar na célula. Só que ao mesmo tempo que eu tenho esses canais de cálcio abertos, eu também tenho os canais de potássio. Então, eu tenho cálcio entrando e potássio saindo da célula ao mesmo tempo. Não é que nem na célula nodal, que primeiro o cálcio entra e depois o potássio sai. Os dois acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Por isso que aqui a gente tem uma fase que a gente chama de platô, que é a fase 2, onde os canais de cálcio estão abertos e alguns canais de potássio estão abertos também. Então, a gente tem cálcio entrando e potássio saindo. Por isso que a gente não altera muito a parte elétrica da membrana, porque eu tenho positivo entrando e positivo saindo ao mesmo tempo. É o que gera o que a gente chama de fase de platô do potencial da célula miocárdica. Após o potencial de platô, quando esses cálcios começam a entrar, uma hora o canal de cálcio fecha. E aí eu não tenho mais cálcio entrando, apenas o potássio saindo. Potássio saindo, e a célula começa a ficar negativa novamente, mais negativa, até voltar ao potencial de repouso. E ela não tem a capacidade de sair do potencial de repouso sozinha. Ela não tem aqueles canais que a gente falou antes, que são os canais Fanny, que tem essa capacidade de se abrir sozinhos e de gerar impulso. Por isso que a célula miocárdica vai ficar aqui no seu potencial de repouso até receber o estímulo elétrico de uma célula nodal ou de outra célula miocárdica. Então são esses 5 processos: a despolarização inicial, o pico, o platô, a repolarização e o potencial de repouso. Outra característica que é muito importante para as células cardíacas é que elas possuem um período refratário. O período refratário é quando todos os canais da célula estão fechados, os canais que para fazer a despolarização estão fechados, e eles não abrem de jeito nenhum. Ou seja, é impossível de eu despolarizar essa célula em seu período refratário. Por mais que eu tenha um estímulo elétrico chegando, essa célula não vai despolarizar. Isso é importante durante o potencial de ação da célula, para que essa célula não receba 2 estímulos elétricos seguidos, o que poderia, por exemplo, gerar contrações seguidas e estímulos somados. Então, durante o período de despolarização, a célula recebe seu estímulo, gera seu potencial e, por um tempo, ela não consegue receber outro potencial. Por mais que chegue estímulo elétrico, ela não gera outro potencial. Para quê? Para fazer com que, no período refratário, eu não tenha 2 estímulos e que eu possa ter a contração e o relaxamento muscular de forma única. Ou seja, eu não tenho uma contração seguida de outra, que é um processo que geraria, por exemplo, as câimbras, né, que na nossa musculatura esquelética a gente tem. No coração, por ter esse período refratário absoluto de forma significativa, a gente não consegue ter estímulos somados, que é o que ocorre, por exemplo, aqui, onde eu tenho um estímulo chegando, e depois outro, e depois outro, e depois outro, onde eu não tenho um período refratário, e esses estímulos vão se somando até eu chegar a uma contração máxima, que seria um processo, por exemplo, aqui da cãibra. Já que no processo do coração, não. Por eu ter o período refratário que condiz com o estímulo elétrico, eu tenho uma contração, eu tenho um relaxamento, e eu não tenho como ter essas duas coisas somadas, por conta do período refratário.